pessoal! Hoje nós vamos falar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, do encarregado de dados e das multas previstas no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá? A Lei 13.853, sancionada pelo Presidente da República em julho de 2019, criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela vai estar vinculada à Presidência da República e ela vai editar normas e fiscalizar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa autoridade vai contar com um conselho que será formado por membros indicados pelo Congresso Nacional, pelo Ministério Público, por empresas gestoras de internet. Serão 23 membros nesse conselho, vindos de todos os segmentos do Brasil, da sociedade brasileira, para apoiar essa autoridade nessa edição de normas complementares à Lei Geral de Proteção de Dados e a própria fiscalização. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados deverá ser instituída por um novo decreto assinado pelo Presidente da República. Estamos no aguardo e esperamos que isso aconteça ainda em 2020. Agora vamos falar da figura do encarregado de dados. O encarregado de dados é o que lá no exterior se chama DPO, ou Data Protection Officer. É o profissional que dentro da empresa, principalmente nas empresas controladoras de dados, lembre-se, controlador de dados é a empresa responsável por dizer como será feito o tratamento de dados e para qual finalidade. Você se lembra disso, né? Pois é, ele vai ser o responsável dentro da empresa para conhecer, mapear todos os processos que a empresa tem, onde ela tem o envolvimento de dados pessoais. Ou seja, RH, por conta do tratamento de dados pessoais dos colaboradores, a área de vendas, a área financeira, a área de atendimento ao cliente e assim por diante. O DPO é a pessoa que deve ser envolvida em todos esses processos, porque ele será responsável por fazer a comunicação da empresa com o titular do dado e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente acabou de falar aqui nessa aula. E por último, vamos falar das multas previstas no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, essas multas já foram estabelecidas para vigência a partir de agosto de 2021. Portanto, a Lei Geral de Proteção de Dados poderá entrar em vigência em agosto de 2020 ou em maio de 2021, mas as multas previstas no artigo 52 entrarão em vigência somente em agosto de 2021. E quais são essas multas? A multa começa com uma simples notificação, uma simples advertência, caso a empresa não esteja em conformidade com a lei. E aí ela terá um prazo para se adequar, para tornar aquele processo correto. Se ela não fizer, ela pode ter uma multa de 2% do faturamento, que poderá chegar até 50 milhões de reais. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai usar o princípio da dosimetria. E o que vem a ser o princípio da dosimetria? Ela vai dosar a medida de punição que ela vai adotar. Ou seja, antes de adotar uma medida muito rigorosa, com uma multa de 2%, podendo chegar até 50 milhões de reais, ela vai olhar se houve boa-fé da empresa, se a empresa vinha adotando técnicas operacionais para o tratamento de dados pessoais da melhor forma, se não houve reincidência e assim por diante. As penalidades podem ser administrativas também, ou seja, a autoridade pode determinar que a empresa tenha que tirar aqueles dados pessoais que foram violados do ar. E isso pode ser bastante complicado quando a gente fala de empresas que necessitam do cadastro de clientes, por exemplo, para a sua atividade econômica. Imagina ela ter que tirar do ar toda a sua base de clientes porque não está adequada à LGPD. Portanto, muita atenção, além da pena pecuniária de 2% do faturamento ou 50 milhões de reais, a gente ainda pode ter outras penalidades administrativas que também são bastante rigorosas e tão prejudiciais quanto a pena em dinheiro. Por hoje é só, pessoal.